Bom, agora são 7h44 e vamos para mais uma pessoa especialista também para falar sobre coronavírus. E já estamos também com a Margarete Dalcomo, ela que é pneumologista. Tudo bem, Margarete? Bom dia, prazer em recebê-la. Dia, como vão? Igualmente, prazer é meu. Bom, Margarete, vamos falar aqui sobre a situação do coronavírus aqui no Brasil. A gente sabe que você tem acompanhado extremamente de perto, né, essa situação, junto com as autoridades, enfim, junto ao Ministério da Saúde. E eu queria que você falasse como é que você está vendo hoje todo esse controle, né, que o Ministério da Saúde está fazendo. E a gente estava conversando há pouco com o Paulo Zanotto, virologista, e ele ficou impressionado também em relação às pessoas nas ruas, ainda em Foi grupos, muito, foi né? muito lamentável. Não é? Parece que ainda não caiu a ficha, Margarete. Exato. Bom, em primeiro lugar, o que está acontecendo não é surpreendente do ponto de vista epidemiológico para nós, né? O que nós estamos querendo, o Ministério da Saúde e as instituições, eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, que está fabricando os testes para diagnóstico, né? Você sabe que nós já distribuímos para o SUS aproximadamente 30 mil testes, temos encomendas do Ministério para distribuir mais 70 a 80 mil testes, de modo que o Brasil não terá os problemas que outros países, como os Estados Unidos, estão tendo nesse momento de fazer diagnóstico daqueles casos que precisem ser feitos, né? Quando a distribuição epidêmica do que está acontecendo, como as coisas estão acontecendo, sobretudo nas grandes cidades, ela é absolutamente esperada. O que nós queremos é que no Brasil não aconteça o que aconteceu na Itália, e que a curva epidêmica de distribuição de casos ela seja suavizada justamente pelas medidas que têm sido tomadas. Não há como impedir a propagação do vírus, porque ele é um vírus de contagiosidade muito fácil. Então, uma pessoa contagia 3, 4 e assim vai geometricamente. O que nós queremos justamente impedir é que a curva seja exponencial e que o pico da curva não se faça de modo tão agudo como ocorreu na China, por exemplo, né? Então, nós aprendemos muito com os exemplos dos países que já sofreram antes de nós. Perfeito. Eu gostaria que você explicasse, Margarete, dessa questão da testagem, né? Todos precisam fazer essa testagem ou não? Como é Não, que é? É, absolutamente não. Haverá um momento, inclusive, e esse momento já está praticamente nele, né, em que nós não precisaremos mais fazer teste, o diagnóstico é clínico. Quando nós estamos diante de uma epidemia, né, a similitude, melhor dizendo, dos casos, ela permite que nós façamos o diagnóstico independentemente do teste virológico. Isso pode acontecer. Entende? Agora, nesse momento, a recomendação formal é que sejam testadas as pessoas que tenham sintomas. Então, assim, quem chega de viagem, nós fizemos recomendações muito explícitas. A pessoa que chega de viagem do exterior, por exemplo, deve ficar em casa, em isolamento social, 7 dias. Aquelas pessoas que são contato de caso confirmado, ou seja, na família, que vivam proximamente, devem ficar em quarentena durante 14 dias. E cada um terá que ser criativo, como nós acabamos de ouvir nessa entrevista, nessa logística, né? Como ficar. Então, essas são as recomendações. Quanto ao teste, nós precisamos interromper de uma vez por todas essa corrida aos laboratórios e ao próprio SUS, porque o SUS é que terá que dar resposta a essa epidemia, das pessoas correndo para fazer exame virológico. Isso está errado, não precisa ser feito isso. Não há necessidade. Quem está assintomático não tem que fazer teste de coisa nenhuma. exato. Não, inclusive, acho que exatamente essa a informação que, na realidade, eu escutei ontem, durante todo o dia, em diversas emissoras de rádio, de televisão, assisti também a senhora, né, enfim, na Globo News, e é muito importante essa informação justamente para não fazer com que a pessoa não vá, né, até uma unidade básica de saúde ou algum Não, porque ela vai pronto-socorro. estar se expondo a Claro. risco.
Se ela vai numa Exato. unidade de saúde, onde pode haver pessoas contaminadas, Claro. numa unidade de grande demanda, ela corre o risco de se contaminar. Então, não é adequado que ela vá para a unidade de saúde para ser testada, sobretudo quando desnecessário. É isso mesmo. E Essa é a recomendação que nós muito bem. Margarete, a questão que todo mundo faz também em relação, já várias, recorrente aqui entre as perguntas, é em relação ao transporte público e você tem se posicionado de uma forma muito realista, né, em relação a essa questão. Eu queria que você falasse qual que é a sua opinião em relação ao transporte público nesse momento. Bom, transporte público é um problema. Do ponto de vista logístico, eu diria que é talvez o nosso maior problema, porque as pessoas precisam trabalhar, elas precisam se deslocar para o trabalho, então é preciso que haja uma flexibilidade da parte de empregadores e das próprias pessoas para mudarem um pouco seus horários, saírem um pouco dos horários de pico, para poder diminuir um pouco. Todas as medidas são medidas que eu diria são válidas, né, no sentido de diminuir essa possibilidade de transmissão coletiva. Então, transporte público é um local, sem dúvida, de contaminação. Metrô, BRTs, trens, onde há alças, hastes, onde as pessoas se seguram, todas aquelas superfícies lisas, existe contaminação, sem dúvida. Então, os mecanismos de limpeza, eles precisam ser muito eficientes de todo mundo, de todos tudo que é público, né, banheiros, de locais públicos e o próprio transporte. E a pessoa tem que ter o máximo de cuidado de higiene pessoal, ou seja, se pega nessas coisas todas, porque são meio inevitáveis, ao chegar no seu local de trabalho, na sua casa, tem que lavar muito bem, mas muito bem mesmo as mãos, né? E com água e sabão, não precisa necessariamente ser álcool gel. O álcool gel é uma coisa que, se possível, pode ter na bolsa, cada um tem o seu, mas eu sei que isso é mais complicado e, além do que isso, tem custo. Então, água e sabão é melhor do que álcool gel, limpa mais, e lavar as mãos de uma maneira adequada, lavar o rosto, evitar de botar a mão no rosto, né? Lembrando que coçar os olhos, toda essa etiqueta, digamos assim, de comportamento é importante que todo mundo tenha incorporado. Margarete, a gente sabe já que o grupo dos idosos é um dos mais vulneráveis justamente ao coronavírus, mas o isolamento total também tem efeitos, impactos, né, sociais, psicológicos, inclusive nesse segmento da população muito grande. Como que as pessoas devem, na verdade, modular essa relação com as pessoas idosas, combinando aí o cuidado com a questão do isolamento? Como isso deve ser feito na sua avaliação? Eu disse isso ontem, inclusive, porque nós fomos muito perguntados sobre isso. Havia famílias que não querem deixar de ver os seus idosos. Bom, evidentemente deve ter como é que eu vejo isso? Com bom senso, né? Não há uma norma rígida. Não se pode abandonar as pessoas idosas. Hoje o que nós estamos vendo, eu estive em São Paulo e vi isso sexta-feira, num condomínio onde mora enfim, alguém da minha família, né? Há muitos idosos que moram no prédio. Já há toda uma solidariedade coletiva de levar, de fazer o supermercado, de visitar. Põe uma máscara para proteger aquela pessoa e visite aquela pessoa e dê a ela o suporte que ela precisa. Nem todas as pessoas que são idosas têm condições financeiras de ter um acompanhante permanente. Então, isso vai necessitar uma mudança qualitativa do comportamento humano, da solidariedade humana. Não se pode. Os idosos, por outro lado, asilados, ou seja, que vivem em instituições, né, eles também não podem ficar à própria sorte. Então, os funcionários que trabalham nessas instituições têm que ter um cuidado rigidíssimo, porque eles também pegam transporte coletivo, eles também vêm trabalhar, às vezes, de locais mais distantes. Então, essas pessoas têm que eventualmente, trabalhar usando uma máscara, para que se protejam. Se tiver sintomas, tem que ter licença para que fiquem em casa alguns dias, né, pelo menos uma semana, que é um tempo razoável para um episódio viral comum.
né, vacinar todos os idosos, né, essa medida de antecipação da vacinação, que começa agora dia 23, sem dúvida foi muito acertada. Então, assim, não é para deixar de ver os idosos completamente, eles não podem ficar abandonados ou isolados. Isso, inclusive, vai gerar um efeito psicológico que é extremamente danoso para a pessoa. Perfeito. Agora, professora, qual que seria a recomendação, né, para as pessoas que ainda acham que não vai acontecer com elas, que não vai acontecer com a família delas, que, enfim, que tudo isso é um exagero? Como convencer essas pessoas, hein, Margarete? Olha, nós temos dito e repetido, vocês me escutaram e outros colegas que têm falado muito repetidamente, que é preciso ter uma consciência de que nós estamos vivendo uma situação nova, né? Nós nunca vivemos isso, né? A gripe espanhola tem mais de 100 anos, né? Então, assim, nós temos que ter essa consciência de que há uma situação nova, de que nós não precisamos ter medo de que vamos morrer do coronavírus, mas é uma doença que se transmite muito. Se nós podemos diminuir o problema, e depende de nós, só vai depender do coletivo a interceptação dessa transmissão. Ou seja, tem que ter uma mudança de comportamento. As pessoas não podem se aglomerar. As cenas das praias cheias no Rio de Janeiro ontem foram uma coisa realmente, e eu disse, inclusive de público, e repito, as praias precisam ser interditadas, como já o foram em outros locais. Precisa interditar as praias. As pessoas não podem, naquela inocência, achando que porque estão ao ar livre não serão contaminadas. Festas têm que ser canceladas, até festinha de aniversário de criança. Né? Tem uma coisa que as pessoas são muito inocentes, aquelas piscinas de bola que se usa muito em festa de criança, em playgrounds, etc. Aquilo é uma fonte de contaminação enorme. Todas devem ser higienizadas nesse momento e guardadas para voltar a ser usadas daqui a 3 meses, quando nós esperamos que a epidemia comece a arrefecer. Né? Então, assim, essas são recomendações de bom senso, mas a consciência de que nós estamos diante de uma epidemia, de um vírus que se transmite com muita facilidade, que pode causar casos graves. Nós esperamos aí 20% dos casos precisarão ser hospitalizados. A rede privada e pública não tem condições de arcar, digamos assim, com esse número de internações, se nada for feito no sentido dessa prevenção, eu diria, comportamental de todo mundo, individual e coletivamente. Então, isso eu acho que é a consciência mais importante que nós devemos transmitir. Tá certo, então, Margarete, a gente agradece aqui a sua participação e até uma próxima. Muito obrigada e um bom dia para você e seus ouvintes. Obrigada. Falamos com a Margarete Dalcomo, pneumologista, ela que é do Instituto Fiocruz.